que gostoso é saber que você aí na sua casa, você está agora conosco nessa sintonia maravilhosa com o Espírito Santo de Deus. Que bom é saber que Deus tem uma palavra para nós agora. Aleluia. Irmãos, eu louvo a Deus porque semana após semana nós temos podido compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. E nós iniciamos há 3 semanas atrás uma série de mensagens sobre dias melhores virão. Eu creio que dias melhores virão. Não sei se você acredita nisso. Dias melhores virão. Se você crê, diga aí para você mesmo ou para alguém que está do seu lado, não no otimismo, não, mas na fé. Diga para ele: eu creio que dias melhores virão para a glória de Deus. Amém, queridos? Então, eu estava dizendo para você que nós podemos ter a confiança de que dias melhores virão, porque o Deus que promete, o Deus que um dia disse isso no passado, é o mesmo Deus que nós cremos, é o mesmo Deus que nós entregamos a nossa vida, é o mesmo Deus que nós confiamos, porque Ele é o bom Pai maravilhoso. Então, eu creio, irmãos, que dias melhores virão, porque Deus disse, e Deus é sempre o mesmo. Uma das coisas maravilhosas é que Deus não muda, Deus é sempre o mesmo. E eu gostaria de lembrar um versículo que nós já lemos aqui, que é de Isaías, no capítulo 61, versículo 4, onde essa palavra dita àquelas pessoas daqueles dias, eu tomo para mim e recomendo que você tome para você, porque naqueles dias, aquelas pessoas com quem Deus falou eram os filhos de Deus, eram o povo de Deus daqueles dias. Só que hoje, eu e você, nós somos aqueles que Deus quer trazer a mesma palavra. E essa palavra diz assim, Isaías 61, 4: eles reconstruirão as velhas ruínas, restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Aleluia. Então, se Deus disse, eu creio, porque eu confio que a sua palavra não volta atrás, a sua palavra não mente, não nos engana. Então nós já vimos, em cima dessa palavra de que dias melhores virão, que o melhor tempo para que esses dias venham é agora. Comece a crer agora, essa situação que nós estamos vivendo, quem sabe é essa situação que vai nos levar a acreditar que nas mãos de Deus os melhores dias estão vindo a partir de agora. E aí domingo passado nós falamos aos irmãos que toda tempestade passa. Passa porque a tempestade também está debaixo do poder da autoridade do Senhor Jesus. Ele deixou isso muito claro quando ali com os seus discípulos naquele barco, ele disse: cala-te vento, e o vento parou e a tempestade cessou. Então, se nós estamos hoje vivendo uma situação de tempestade, chame ela de pandemia ou outra coisa qualquer que estiver acontecendo aí na sua vida, não importa, Deus está dizendo, isso vai passar, porque toda tempestade passa. Mas hoje a nossa terceira mensagem, ela vai nos colocar numa posição bastante especial. Nós confiamos que Deus é um bom Pai. Você pode dizer para você mesmo: eu confio em Deus porque Ele é o meu bom Pai. Aleluia. Sabe, irmãos, Davi foi rei, mas também foi salmista. E lá no Salmos 89, lá no versículo 26, nós lemos assim: Ele me dirá, tu és o meu Pai, o meu Deus, a rocha que me salva. Às vezes nós ficamos querendo entender por que Davi, você que conhece um pouquinho mais a história de Davi, sabe que Davi não foi esse homem bonzinho, escritor de salmos apenas. Ele foi também alguém muito cruel, ele foi alguém também muito corrupto, ele foi alguém muito adúltero e foi alguém até homicida. Mas por que Deus o chama de um homem segundo o meu coração? Porque Davi tinha
uma intimidade com Deus, como alguém tem liberdade e intimidade com o seu pai. Sabe, irmãos, comparar Deus com o pai muitas vezes é complicado. Porque às vezes a figura de um pai que nós conhecemos aqui na terra, aquele homem que nós chamamos de pai muitas vezes, nos decepciona, muitas vezes nos entristece, muitas vezes não corresponde ao respeito, não corresponde à expectativa. Aquele homem muitas vezes ele é alguém que nós gostaríamos que não existisse na nossa vida. Mas, irmão, Deus é um bom pai. E Davi sabia muito bem sobre isso. Então, ele se relacionava dizendo: tu és o meu pai. Não pensa bem, numa época em que o tratar de Deus com as pessoas não era na base da intimidade. As pessoas se relacionavam com Deus na base de o Deus Altíssimo, o Deus distante, o Deus da guerra, o Deus da ira, o Deus da vingança. Porque nós olhamos e vemos aqueles profetas se levantando e sempre trazendo uma palavra, dizendo: Deus falou que vai destruir, Deus falou que vai amaldiçoar, Deus falou que vai punir. Irmãos, esse é o Deus da história do Velho Testamento, mas eu quero mostrar para você hoje o Deus a partir do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo, ele deixa todo mundo estupefato, indignado, assustado, quando ele fala: o meu Pai. Quando ele chama Deus de o meu Pai, muitas autoridades religiosas ficam assustadíssimas. Muitas autoridades religiosas ficam assim: que ousadia, que desrespeito. Pensa bem numa geração onde até para escrever o nome de Deus, os escribas usavam uma pena especial, uma caneta especial, uma tinta especial, quando eles iam escrever o nome de Deus. E eles ainda nem ousavam escrever o nome de Deus, eram ali alguns rabiscos, onde se convencionou: olha, quando tiver esses rabiscos, isso aqui é o nome de Deus, porque eles não tinham coragem de falar o nome de Deus. Mas aí vem o Senhor Jesus e fala: eu vou fazer de uma maneira com que vocês vão ter tanta intimidade com esse Deus e vocês vão poder chamá-lo de Pai, o meu Pai. E aqui eu olho Davi, lá no Salmo 89, muito antes de Jesus, já dizendo: tu és o meu Pai. Coisa maravilhosa, irmãos. Eu passo a admirar ainda mais o rei Davi quando eu vejo que ele tinha com Deus uma intimidade de pai e filho. Mas, irmãos, nós sabemos que para o Senhor Jesus conquistar o que nós temos direito hoje, o que Ele nos deu de presente, foram precisos celebrar duas alianças. A primeira aliança Deus celebrou ali com Abraão, e Deus depois deu as suas leis ali com Moisés. E nessa primeira aliança, Deus instituiu algumas coisas, instituiu o sacerdócio, instituiu uma série de rituais, colocou ali as suas leis para serem cumpridas. Se bem que Deus sabia que o homem jamais conseguiria cumprir os seus 10 mandamentos, por isso que precisaria de vir o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, chamado Jesus Cristo. Porque homem nenhum jamais conseguiria cumprir os 10 mandamentos. Então vamos dizer que Deus deu para ser quebrado, ok? Mas por quê? Porque Deus tinha um projeto. O homem jamais conseguiria, porque o homem vive na dependência de Deus. Mas Jesus é o próprio Deus. Ele veio para cumprir tudo aquilo que o diabo ria na nossa cara. Ele ri até hoje na cara de alguém que ousa guardar todos os mandamentos. Quando a pessoa quebra um deles ou 2 deles, e ela fica tão triste, tão aborrecida, aí Satanás vem e diz: ó, você viu? Agora Deus irou com você. Você conhece a história do Velho Testamento? Agora Deus vai trazer castigo em você. Irmãos, esse não é o Deus bom Pai que o Senhor Jesus Cristo veio trazer para nós. Mas olha que interessante, eu estava observando ali em Êxodo capítulo 3, não tem esse texto para você acompanhar aí, mas eu só vou ler e eu quero que você preste atenção. Ali em Êxodo 3, olha o relacionamento de Deus com Moisés naquele monte Sinai. Deus continuou, diz o texto: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Olha só, Deus fala: eu sou santo, esse lugar é santo, para chegar aqui, tira a sandália dos pés, porque você não pode pisar aqui nesse lugar
sagrado, com as mesmas sandálias que você pisa na estrada poeirenta. Esse é o Deus da velha aliança. Mas agora, irmãos, vamos para o Deus da nova aliança, que o Senhor Jesus celebrou em nosso lugar. Ali não foi nenhum outro homem a não ser o homem Jesus, Filho de Deus, que celebrou essa nova aliança. Jesus pega simplesmente ali em Lucas capítulo 15, Jesus resolve mudar a imagem do Deus terror, do Deus perigoso, para o Deus amoroso, o Deus Pai. E aí ele conta aquela passagem do filho pródigo. Ou vamos dizer, né, o pai amoroso. O filho rebelde, pródigo, mas eu gosto mais de lembrar que também Jesus estava mostrando a figura do pai amoroso. Ali, Lucas 15, 22 diz: o pai ordenou aos empregados assim que o jovem, que estava lá naquele chiqueiro de porcos, quando ele tomou a decisão de voltar para a casa do pai, quando ele chega na casa do pai, o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Nele quem? Naquele rebelde que foi embora de casa e fez o pai ficar triste. Vistam em quem? Ponham um anel no dedo. De quem? Desse que não merece, desse esbanjador, gastão, desse rebelde. E aí o pai falou: e coloquem sandálias nos seus pés. Uau! Para Moisés ele diz: tira a sandália. Agora Jesus falou: não, o pai fala: eu vou botar sandália nos teus pés. Irmãos, o que significa isso? É duas maneiras de encarar Deus. Até os dias de hoje, você pode olhar para um Deus bravo, violento, esperando você fazer alguma coisa errada para punir você. Você pode olhar para todas aquelas maldições que estavam ali alistadas no Velho Testamento e dizer: ah, se eu não fizer o que Deus falou, eu também sou um desses amaldiçoados. Mas se você entregou a tua vida a Jesus, a Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas maldições. Ele quebrou, Ele colocou naquela cruz as nossas maldições para que nós não precisássemos sofrê-las, porque Ele sofreu em nosso lugar. Então hoje, eu e você somos pessoas abençoadas pelo bom Pai. Aleluia. Eu quero que você valorize isso. Nós hoje podemos chegar na presença do bom Pai. Mas, irmãos, ali em Lucas capítulo 11, tem uma outra coisa maravilhosa que Jesus nos ensina. Eu quero que você preste atenção. Capítulo 11 de Lucas, do versículo 1 até o 4, esse eu creio que você vai poder acompanhar aí na projeção. Diz assim: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar. Como João ensinou aos seus discípulos, ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Aleluia. Sabe, irmãos, esses melhores dias que estão por vir, eles estão totalmente relacionados com a maneira como nós confiamos em Deus. Você vai ter sim dias melhores se a sua confiança for nesse Deus que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e Jesus disse: é também o vosso Pai. Então, quando você quer ter dias melhores e você chega na presença do Todo-Poderoso, mas não naquela formalidade distante, aquele medo de chegar, não. Aquele Pai amoroso que você sabe que pisou na bola, você sabe que não merece, mas Jesus disse: tudo que pedirdes crendo em meu nome, o Pai fará para vocês, porque vocês também são filhos. Em uma outra passagem, Jesus diz: qual é o pai que quando vê o filho passando fome, vai lá e dá um pedaço de pedra? Não existe um pai assim. Pode até ter humano, né? Mas esse não é a figura de Deus. Amém, queridos? Então, nós não estamos sozinhos,
Porque nós temos um Pai no céu, olhando para nós. E nós precisamos confiar, irmãos, totalmente nele. Nós precisamos confiar em Deus, mas num outro nível. Não no nível da confiança apenas religiosa. Aquela confiança, irmãos, que você vai chegar diante de Deus, você fala, mas você não acredita no que está falando, porque vem uma voz e diz: que cara de pau, você está pedindo uma coisa que você sabe que não merece. Eu não mereço, mas eu preciso. E o meu Pai diz que Ele supre todas as minhas necessidades. Aleluia. Mas é maravilhoso quando a gente lembra disso. Eu não mereço, mas eu preciso. E o meu Pai está de olho em mim para suprir todas as minhas necessidades. Porque você que é pai, você que é mãe, você que é avô como eu sou avô, irmãos, que coisa mais gostosa é quando você pode chegar para um filho ou para um neto e suprir ali uma necessidade que ele tem, e você tem o recurso disponível. Sabe, alguém diz que o pai educa e o avô deseduca. Pode até ser, mas, irmãos, por que muitas vezes alguém vai dizer que o avô deseduca? Que o avô está ali com o coração tão cheio de amor. Ele já perdeu tantas oportunidades na vida quando ele estava tratando com o filho, que de repente Deus lhe dá a oportunidade de tratar com o neto. E aí ele resolve ser a expressão do amor de Deus com aquela criança. Ele resolve fazer até o que ele não pode. Outro dia alguém falou assim: tem pessoas que eu admiro, porque eles tiram da própria boca para dar para os filhos, para dar para os netos. Coisas que eles não compram para eles compram para os netos, eles compram para os filhos. E aí eu estava olhando, falei: Deus, eu estou nesse caminho. Estou deixando de fazer muita coisa por mim, para fazer para os meus netos, para o meu filho, por causa simplesmente do amor. Quando eu sinto tanto que Deus me ama, quando eu sinto tanto que Deus faz por mim sem que eu mereça, quando eu sinto que Deus, Ele está, a cada momento que olha para mim, Ele não está procurando um defeito em mim, Ele está procurando o que eu vou fazer, o que eu vou fazer para esse meu filho se sentir melhor. Sabe, irmãos, essa é a figura do Pai que eu quero passar para você hoje. Aleluia. Confiar que Deus é um bom Pai transforma a nossa vida. Eu quero que você medite nessa frase. Confiar que Deus é um bom Pai transforma a nossa vida. Pensa nessa frase de novo. Confiar que Deus é um bom Pai transforma a sua vida. Por que transforma? Porque a confiança em Deus como um bom Pai faz muita diferença em alguns momentos em que nós precisamos da bondade sobre nós. E nós reconhecemos que nós não temos, não merecemos, mas precisamos, e aquele a quem nós clamamos é simplesmente o nosso Pai. Então eu quero ver alguns conselhos, se é que eu posso dar conselhos aqui para você, mas a palavra de Deus nos dá conselhos. Então esses conselhos tome como sendo Deus falando com você. A primeira coisa que, quando você confia em Deus como um bom Pai, quando você confia em Deus como um bom Pai, você protege o seu coração da orfandade espiritual. Quando você confia que Deus é um Pai, você protege o seu coração de não se sentir filhos, de muitas vezes se sentir sozinho, de muitas vezes se sentir: eu não tenho coragem de chegar porque eu já pisei muito na bola com o pai. Não, o diabo quer que você se sinta órfão. Todo mundo sabe a tristeza que é um órfão, quando as necessidades dele vão ter que ser supridas por outro que não o pai. Mas, irmãos, o diabo quer que você se sinta órfão. Mas deixa eu te dizer uma coisa: você não é órfão. Jesus Cristo conquistou o amor do Pai, porque Ele nos deu filiação. Lá em João diz que alguns creram nele, Jesus, e a estes Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Aqueles que se tornam filhos de Deus pela fé, pode olhar para cima e falar: o meu Pai está lá em cima. Esse é o meu Pai. E você pode também imaginar, carinhosamente, Deus olhando, fazendo um cafunézinho assim: meu garoto, minha garota,
Irmãos, isso é muito confortante. Então Jesus, irmãos, ele vai enfatizar, ali em Lucas capítulo 11, versículo 2, Jesus enfatiza que nós temos um Pai. Leia comigo. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome e venha o teu reino. Olha, irmãos, Jesus foi questionado para ensinar os seus discípulos a orar. E a primeira coisa que Jesus falou: sabe como é que você começa uma oração? Você começa uma oração dizendo: Pai nosso que está no céu, meu Pai que está no céu, eu quero que o seu nome seja santificado através da minha vida. Irmãos, que maneira diferente de fazer uma oração. Eu creio que aquilo que o discípulo falou: Jesus, João ensina os discípulos dele a orar. Mas, irmãos, João não ensinava os discípulos a chamar Deus de meu Pai que está no céu. Santificado seja o teu nome. E eis que esse ensino de Jesus, então, é tremendo. É maravilhoso. Mas aí vem o apóstolo João, apóstolo que teve aquela liberdade de estar bem pertinho de Jesus, reclinava sobre o peito de Jesus, tamanha intimidade. Ele fala do grande amor do Pai ali em 1 João, capítulo 3, versículo 1, que eu quero ler com você. Ele diz: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Irmãos, o amor que o Pai nos concedeu. O apóstolo João está dizendo: vocês se sintam filhos, não se sintam órfãos, porque o amor que o Pai nos concedeu já está concedido. Agora, vamos pensar um pouquinho, não para criticar ninguém, não para entristecer ninguém, mas a palavra de Deus, sempre que o Espírito Santo usa, é para nos ensinar. Eu quero que você aprendesse alguma coisa, como eu aprendi também alguma coisa aqui, a respeito de como que você começa uma oração. A gente às vezes faz até algumas brincadeiras entre nós aqui, na liberdade, de que quando você vai convidar um determinado irmão, você até já sabe como que ele vai começar a oração. Porque ele tem sempre aquela maneira: ó amantíssimo Deus que está no céu, distante, mas presente. Ó Deus de Israel, de Isaac, ó Deus da guerra. Né? Ele começa dessa forma. O que é que essa pessoa tem no coração com relação à intimidade com Deus? Se ele começa chamando Deus dessas coisas terríveis, perigosas: Deus da guerra, Deus de Abraão, não é teu. Deus de Isaac, mas também não é meu. Ok? Mas olha só, Jesus diz assim: Pai. Quando vocês forem orar, não chame Deus de outra coisa a não ser Pai. Você pode chamar Deus do que você quiser, porque Ele realmente é o Senhor da guerra, é o Senhor da cura. Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é braço forte, Ele é tudo que você, todos os adjetivos qualificativos que você quiser aplicar a Deus, se aplica, é verdade. Mas, irmão, aqui Jesus está dizendo: quando você for orar, oração, irmãos, não é uma decoração. Não é uma coisa que você decora e faz tantas vezes, e depois de tantas vezes feita, você fala: agora eu vou receber, que eu fiz a minha parte, eu já rezei tantas vezes. Não, oração é quando você derrama o seu coração. Agora, você vai chegar diante do seu pai, vamos falar o pai biológico aqui, usando aquela verborréia, usando aqueles adjetivos que você não é costumeiro. O pai vai falar: escuta, o que foi? Engoliu o dicionário? Ou o que foi? Cadê a nossa intimidade? Mas quando você chega e fala: ô pai, paizinho, fala filho, não é isso que ele vai? Porque ele sabe que ali, naquela intimidade, você vai falar de uma necessidade, você vai falar de um medo, você vai falar de algo que você sabe que pode confiar, porque ele é um pai no qual nós podemos confiar. E você se lembra que Jesus disse que tudo que pedirmos ao Pai, no nome do Filho Jesus, nos seria concedido para que nós nos alegrássemos. E a maior alegria de um pai é quando ele vê o filho alegre,
feliz, contente, com saúde e vivendo bem. Aleluia. Então, irmãos, esse é o Deus maravilhoso que eu quero que você forme essa imagem. Não é um pai distante, não é um pai à moda antiga do Velho Testamento, é um pai na moda da nova aliança. É o Deus que aceita ser chamado de pai e até na intimidade de paizinho. Agora, aqui em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo vai nos falar mais um pouquinho a respeito desse assunto. Versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha, guiados pelo Espírito são filhos. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Deixa eu te fazer uma pergunta, meu irmão. Texto maravilhoso. Nós podemos chamar Deus de Abba, Paizinho. Mas, irmão, será que não existe no nosso coração uma tendência religiosa, herdada da religiosidade, de não nos sentir filhos merecedores do favor do Pai? Mas é muito triste quando alguém olha e diz, eu não mereço. Aquele jovem que Jesus contou a ilustração, filho pródigo, enquanto ele estava ali naquele lugar distante, passando fome e humilhação, ele estava sofrendo. Mas aí ele chegou a um ponto que ele disse, eu vou reconhecer que eu tenho uma necessidade. Eu vou chegar diante do meu pai e vou dizer, Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Me trata apenas como um dos seus empregados e já está bom demais. Mas, irmão, Jesus termina dizendo, o pai não atendeu esse pedido. O pai não o tratou como um simples empregado. O pai não o considerou indigno porque ele gastou tudo que era do pai e o pai deu para ele. Não. O pai simplesmente esqueceu e o tratou como filho, como se nada tivesse acontecido. Irmãos, o Deus do Velho Testamento é aquele que nós olhamos para as leis e nós vemos que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas o Deus que Jesus mostra no Novo Testamento é aquele Deus que diz, dos seus pecados eu não me lembro mais. Eu não me lembro mais, eu não sei do que você está falando quando você vem dizer que você acha que está sofrendo isso ou aquilo por causa de uma coisa que os seus antepassados fizeram e você não quebrou, então você está sendo vítima. Deus fala, eu não sei do que você está falando porque você é meu filho. E eu esqueci tudo o que o diabo fez na sua vida. A partir daquele momento que você se tornou meu filho, eu te recebi de coração aberto. Eu não olho mais para os teus pecados, esperando a oportunidade para te castigar, para ver se você aprende. Esse não é o Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo, que nós o recebemos gostosamente como nosso Pai. Se você puder dar um glória a Deus aí onde você estiver, que isso é motivo de dar glórias a Deus. Olha só o que Jesus conseguiu para nós. Ele conseguiu que a gente não se sinta órfão. Seja lá o que você já fez na vida, você agora tem um pai olhando para você. Você não pode se sentir órfão. Você não pode sentir que você tem que resolver as coisas sozinho, porque você não tem liberdade de chegar diante daquele que você pisou na bola. Sabe, irmãos, a gente às vezes é levado a classificar pecado em pecadinho e pecadão. Tem pessoas que você fala, esse daí, meu Deus, para esse cara entrar no céu vai ter que acontecer muita coisa. Já aconteceu. O Senhor Jesus Cristo já pagou a conta. E agora o Pai diz, eu não me lembro mais. Aleluia. Então não deixe
que o espírito, aquele espírito maligno que quer fazer você se sentir que não tem um pai, sabe, esse espírito de solidão, esse espírito de viver sozinho, esse espírito de orfandade, não deixa ele agir na sua vida. Mas tem a segunda coisa que eu quero passar para você. Quando você confia em Deus, como um bom pai, você experimenta sua provisão em todas as circunstâncias. Aleluia. Você experimenta a provisão do Pai em todas as circunstâncias. Lá em Lucas 11:3, olha o que Jesus disse: dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Essa oração que Jesus está ensinando, ela diz: você diz, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. O pão nosso cotidiano nos dá hoje e sempre. Jesus está dizendo, todos os dias da sua vida, o Pai vai suprir as suas necessidades. Cotidiano fala de coisas, irmãos, que são necessárias dia após dia para que a gente possa viver. Deus vai suprir hoje, amanhã você tem outra necessidade, Deus supre. Daqui a algum tempo você tem outro tipo de necessidade, Deus supre. Deus é ilimitado, Deus não se cansa, Ele estará sempre suprindo você. Lá no Salmos 34, verso 8, diz: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada tem falta. Aleluia. Irmãos, Jesus está dizendo, todo pai cuida dos seus filhos. Todo pai biológico, nós estamos acostumados a ver cuidar dos seus filhos. O que acontece é que muitas vezes, por N fatores, um pai biológico não corresponde ao supridor da necessidade de algum filho, por alguma coisa, alguma fatalidade da vida, coisas que nos acontecem. Ninguém quer ser um mau pai, mas de repente é um mau pai. E aí quando alguém diz, olha, Deus é como o pai, fala, mas igual o meu? Não, não é igual esse seu. Esse teu, coitado, ele também precisa desse pai que eu estou te falando, que é o Senhor. Você precisa daquele pai amoroso, que é teu pai, é pai do teu pai, é pai de todos, e é pai do Senhor Jesus. Aleluia. Então, irmãos, não deixa que nada que já te aconteceu na sua vida com relação a você e o seu pai interfira no relacionamento entre você e o seu Deus. Sempre lide com Deus como lidando com o bom pai, cheio de amor, amém? Supridor das suas necessidades em todos os momentos. E o terceiro ponto, que a gente finaliza, diz que quando você confia em Deus como um bom pai, você renova a sua capacidade de amar e de perdoar. Quando você confia em Deus como um bom pai, você renova. Sabe o que é renovar? É todo dia está ali alguma coisa chegando, todo dia está alguma coisa suprindo, todo dia tem uma informação nova, você está aprendendo, você renova a sua capacidade de amar. Você vai amar hoje uma pessoa que ontem você não tinha condições, mas você, no seu relacionamento com Deus como pai, de repente o Espírito Santo foi lá e falou para você. Você está vendo como Deus tratou você nessa questão? Então, na oração que Jesus ensinou, ele disse, perdoa-me, Pai, como eu tenho perdoado aquele que tem me ofendido. Porque Jesus disse, se vocês não perdoarem aqueles que te ofenderam, como que você acha que Deus vai fazer? O que você está dizendo? Olha, me perdoa do jeito que eu não perdoo? Prestou atenção? Então, quando nós oramos a oração do Pai Nosso, nós falamos coisas que muitas vezes nós nem pensamos. Achamos que foi dado como uma reza. Olha, reza tantas vezes a oração do Pai Nosso, irmão, não vale nada.
Se aquela oração que Jesus disse, olha, você vai dizer para Deus que você está disposto a perdoar, porque você tem da essência dele dentro de você. Você tem o DNA de Deus dentro de você. Como é que você, com o DNA de Deus, não vai perdoar, sendo que o teu pai te perdoou? Aleluia! Irmão, está entendendo? Lucas 11, verso 4 diz, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos ofendem. Mateus 5,48, portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Aleluia. Então, irmão, em Jesus, você vai amar 24 horas por dia, 7 dias da semana. Você vai perdoar 24 horas por dia, 7 dias da semana. Porque esse é o DNA do seu Pai. Aleluia. Sabe, olha para a sua família como um time. Olha para a igreja do Senhor Jesus, que é a tua família espiritual, como gente torcendo por você. Irmãos, eu fico muito triste quando alguém começa a acusar a igreja. Porque é você, igreja. Porque, irmãos, não falem mal da noiva, que você vai arrumar um problema com o noivo. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja, irmãos, é amada por Jesus. Igreja é eu, é você. Temos o mesmo DNA do Pai. Então você não diga, não fale mal da igreja, porque você está falando mal de você. Você está falando mal de irmãos que o Senhor ama. Irmãos que chegam diante de Deus todo dia com suas necessidades e Deus supre. Vai que numa dessas ele chega, pai, mas olha, aquele meu irmão está fazendo algo ruim comigo. E Deus fala, eu vou resolver a questão. E eis que de repente Deus precisa lidar com você de uma outra forma. E não seria nada bom. Porque Deus vai dizer para você, se eu te perdoei tanto, por que você não é capaz de perdoar? Eu me lembro que Jesus contou parábolas ensinando sobre isso. Alguém que perdoou uma dívida impagável e de repente quis cobrar de alguém que lhe devia uma dívida tão pequena. E aí contaram para aquele homem que perdoou a grande dívida, que aquele perdoado não perdoou uma pequena dívida. E foi Jesus que contou essa história para dizer, presta atenção, Deus pode tratar com você da mesma forma que tratou naquela parábola. Então, queridos, eu quero que você saiba que há recursos inesgotáveis lá no céu e que o perdão que nós estamos falando, que Jesus falou na oração, não é apenas uma ideia, não é apenas, irmãos, uma doutrina religiosa. O perdão, uma vez os discípulos perguntaram, tem que ter um limite, né, Senhor? Será que 70 vezes 7 está bom? Irmãos, Jesus disse, não existe limite, porque você não vai gostar que exista um limite no céu, para cada vez que você pedir perdão. Se Deus falar assim, eita, o contador aqui estourou, não existe mais crédito. Não vai acontecer isso nunca, porque o Deus que nós temos como Pai é um Deus de amor. Eu quero que você olhe para uma frase que eu vou ler aqui. Quando nós permitimos que o mal nos controle, praticamos coisas monstruosas e vergonhosas. Quando permitimos que o Espírito Santo tome o controle, podemos amar até o sacrifício, além da nossa capacidade. A minha conclusão é exatamente hoje essa. Nós precisamos tomar algumas posições com relação ao nosso relacionamento com Deus. E a palavra hoje é, daqui para frente, comece a olhar para Deus como um bom pai. Comece a confiar em Deus como aquele pai que é bom e por isso ele atende, por isso ele supre. O Salmo 103, versículo 13, ele diz assim, como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Eu quero que você medite nisso. Assim como um pai tem compaixão dos seus filhos,
o Senhor tem compaixão daqueles que o temem. Se hoje você está decidido a temer ao Senhor um pouco mais, quando eu uso a palavra temer, não é medo. Temer é um respeito profundo, é uma reverência profunda, é uma intimidade preciosa que você decide ter com o Pai. Quando você decide temer a Deus um pouco mais nessa intimidade, coisas novas e preciosas começam a acontecer com você. Lá em Naum, capítulo 1, versículo 7, diz que o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. E eu te convido a confiar em Deus hoje um pouco mais. Só vai fazer sentido você estar aí nesse tempo que você está aí ouvindo essa palavra, se você deixar o Espírito Santo concluir tudo que Ele já falou para você ao longo dessa palavra. Quando você deixar o Espírito te convencer que a maneira de lidar com Deus é a maneira de lidar com um Pai amoroso, é a maneira de confiar num Pai que realmente quer o nosso bem. João capítulo 1, versículo 12, ele dá uma receita maravilhosa para que nós possamos começar a chamar Deus de Pai. Existem algumas pessoas que gostam de generalizar as coisas e dizer: todo mundo é filho de Deus. Mas eu gostaria que essa frase fosse verdade. Eu gostaria que essa frase fosse verdade porque nós amamos tanto as pessoas e nós gostaríamos de ver todo mundo se sentindo nessa intimidade com Deus como Pai. Quando nós falamos filho de alguém, é preciso que haja intimidade desse que é o filho com esse alguém que é o Pai. Irmão, só vai haver intimidade sua com Deus como Pai no dia que isso que está escrito aqui em João capítulo 1, versículo 12 e 13 acontecer com você. Aqui diz: aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Aos que crerem, aos que o receberem. Crer, o diabo também crê, então não é vantagem. Mas receber, só aquele que realmente está interessado em ter uma intimidade com Deus é que recebe Jesus como Senhor de sua vida. Porque quando nós recebemos, nós consentimos, nós permitimos que a nossa natureza espiritual mude. Quando você aceita ser filho de alguém, você aceita que o teu nome mude para o sobrenome de quem te adotou. Irmão, ser cristão não é só usar um título bonito. Ser cristão é assumir: eu tenho o DNA de Cristo, porque eu o recebi, eu creio nele, e ele me fez filho do mesmo Pai, Deus. E agora Jesus no céu, e você na terra, e eu na terra, nós representamos o nosso Pai. Aqui diz, continuando o versículo 13: os quais não nasceram por descendência natural, e nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, o simples fato de nascer vivo nessa terra, com o corpo biológico, carne, osso, sangue, não significa que ali tem um filho de Deus. Prova sim que existe uma criatura, uma criação que Deus fez e ama o que faz e o que fez. Mas, irmãos, para se tornar filho é preciso um pouco mais. E nesta palavra eu espero que o Espírito Santo tocou no seu coração e você está examinando nesse momento. Quando foi o dia em que eu me tornei filho? Não entre nessa de que eu já nasci filho, não. É triste olhar para uma criança, para um bebê, e falar assim: ainda não tem ainda um filho de Deus. Mas o Senhor vai se encarregar que ele tenha a oportunidade de se tornar filho de Deus. Nós somos responsáveis pelas oportunidades que temos.
Não se preocupe com aquele que ainda não teve uma oportunidade. Como é que vai ficar a situação dele? Eu te peço, se preocupe com você que hoje está tendo a oportunidade. Se preocupe com você que hoje está ouvindo claramente a palavra de Deus dizendo: aos que o receberam, aos que creram no seu nome, esses receberam o direito de, se quiser, se torna filho. É preciso receber. Eu faço um desafio. Não sei onde você está agora, não sei a liberdade que você tem perto das pessoas, não importa. Mas uma coisa eu digo para você: você tem sim que ter esse momento de um dia, numa conversa muito franca e íntima com Deus, você declarar sua fé em Jesus, e você se sentir gostoso quando pronunciar a palavra: Deus é meu Pai. Sabe, irmãos, chamar alguém de pai muitas vezes, por causa da liberdade que a pessoa nos deu, é uma coisa. Mas quando você chama alguém de pai porque de fato é outra coisa. Pode ser que você já chamou Deus de pai até aqui, porque todo mundo chama e você também quer ser. Mas se você fizer essa oração agora, se entregando a Jesus, você vai poder chamar Deus de pai de uma maneira que, quando você pronunciar a palavra Pai, Deus é meu Pai, algo gostoso vai queimar dentro do seu coração. Uma nova alegria vai vir no seu coração, e você vai sentir o amor do Pai sobre você. Você vai sentir uma tremenda esperança na sua vida daqui para frente. Todo medo, todo temor de que coisas ruins te cerquem e te aconteçam vai cair por terra, porque você vai se sentir confiante no amor do Pai. Então, apenas concluir antes que eu faça a oração final. Se você confia em Deus como um bom pai, o primeiro conselho que você ouviu: protege o seu coração da orfandade. Não deixa nunca o diabo falar que você não é filho, que você não merece. Protege o seu coração dessa orfandade. Segunda coisa: experimente a provisão do Pai em todas as circunstâncias. Não importa essa circunstância desse momento, confia que o teu Pai, Deus, vai suprir. E terceira, renove a sua capacidade de amar e de perdoar, se conectando cada vez mais ao coração do Pai. Eu quero orar com você e depois eu quero te agradecer por estar aí conosco. Pai, em nome de Jesus, eu quero agora, nesse momento, que cada um dos irmãos que estão aqui comigo nesse momento gravando esse culto, que cada uma das pessoas que estão agora nesse momento vendo, assistindo, participando, ouvindo o Espírito Santo falar, que cada uma dessas pessoas agora comecem a apresentar uma forma nova e diferente de relacionamento com o Senhor. Ó Deus, eu declaro agora que todos poderão estar sentindo o quanto somos amados por Ti, o quanto nós somos supridos por Ti. Pai, eu declaro agora que quando vier aquele sentimento de que nós não somos filhos legítimos, somos só adotados, que caia por terra essa tentativa maligna de Satanás de nos tirar da presença do Pai. Eu declaro que maior é o amor do Pai que está contra nós, de que todo o ódio do inferno que vem contra nós. O amor do Pai está sobre nós, o amor do Pai está em nós, o amor do Pai está fazendo algo para nós, e não importa o que a força do inimigo esteja fazendo contra nós. E eu declaro: o meu Pai, o nosso Pai, é muito maior e Ele nos ama. Eu declaro isso em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós estamos encerrando. E todo encerramento de culto eu gosto de dar uma oportunidade para aquelas pessoas que foram tocadas pelo Espírito Santo para nos ajudar nessa obra. Todos sabem da dificuldade que estamos passando, todos passam. Eu sei da dificuldade que as pessoas que estão desempregadas ou que estão ganhando bem pouco. Mas, irmãos,
A obra de Deus também tem necessidades. E Deus usa pessoas para suprir, e para isso Deus coloca na mão das pessoas. Eu declaro você que o coração agora está querendo contribuir generosamente, que Deus vai pôr muito na sua mão. Deus vai suprir todas as suas necessidades, para que você seja um canal de bênção. E essa conta que deve estar aparecendo aí, você pode fazer um depósito, é a conta da igreja, você pode fazer um Pix, não importa. Mas se Deus falar com você, não resista ao Espírito, faça a tua contribuição. E lembre-se que se nós somos filhos do mesmo Pai, nós somos irmãos. Eu te abençoo, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar com esses irmãos preciosos, e nós estamos encerrando então